esse verdadeiro perfil de liderança também, ele tem que pensar em ser um educador. Quando a gente pensa em uma pessoa que é educadora, né, nós, professores, somos educadores. O que é educador? É transmitir alguma coisa para alguém que esteja disposto a aprender. Então, esse líder, ele acredita na capacidade do ser humano em transformar-se para melhor, em progredir e aperfeiçoar-se. Ele tem confiança que as pessoas que trabalham com ele, né, com esse líder, pode transformar-se em algo melhor. Quando a gente fala em transformar em algo melhor, é pensar que ele pode subir de cargo, de repente ele era um subordinado revoltado com uma outra liderança que tinha, e esse novo líder ele consegue acreditar que exista melhoria na transformação. Ele acredita que os subordinados podem progredir e podem se aperfeiçoar cada vez mais. Procura conhecer o subordinado como indivíduo, isto é, ser único e singular. Ele não pensa no seu subordinado como um todo, porque um fez, todos vão fazer. Não, ele procura conhecer cada um dos subordinados como singular, ou seja, como único. E aí ele vai saber das peculiaridades de cada um. Ele vai querer entender o que cada um pensa, o que cada um quer, qual é as sugestões, quais são os elogios, quais são as reclamações, mas no singular e de forma nenhuma tentando pegar a ideia de um e jogar como se todos tivessem com essa mesma intenção. Tem interesse genuíno pelo subordinado, criando condições para que este cresça e se realize. Então ele tem interesse de fazer com que aquele subordinado cresceu dentro da empresa porque teve a motivação de um líder democrático, por exemplo. Eu sempre falo que a alegria que eu já tive, essa alegria de poder transformar um aluno meu em professor no meu lugar. O bom líder, ele não tem medo de perder o lugar dele. Ele se sente realizado, como nós falamos no slide anterior, ele se sente realizado em saber que ele conseguiu fazer um bom papel, ser um bom educador, para que essa pessoa tivesse condição de crescer e se realizar dentro daquilo que era o sonho dele dentro da organização. Esse líder também, ele é um treinador. E aí a gente volta a pensar, quem é um treinador? Treinador é aquela pessoa que treina alguém para ela ser alguém na vida, ou de repente um treinador que treina alguém para poder melhorar a sua saúde, ou treina alguém para poder participar de algum evento. Então, o que é o treinador dentro da liderança? Partilha sua experiência e competência com o subordinado, desejando que ele cresça. Ele passa a sua experiência como, na verdade, eu já passei várias vezes para vocês também. Aquilo que eu sei, aquilo que eu acredito na capacidade de vocês. Então, o líder, ele compartilha sem medo a sua experiência com os seus subordinados, para que, de repente, esse subordinado possa ser o espelho dele e conseguir esse crescimento dentro da organização. Delegue responsabilidade e poder. Quando ele começar a criar confiança nesses subordinados, ele começa a delegar. Lembra que eu falei para vocês? O bom líder, ele delega, ele não manda. Então, ele começa a delegar responsabilidade para esses subordinados, dando-lhe poder para poder conhecer qual seria o estilo de liderança dele. Como eu sempre disse, dê poder a uma pessoa que você vai conhecer realmente quem ela é. Então,
ele treina esse subordinado, dando responsabilidade para saber como que ele seria futuramente. Que ao rejeitar ideias, não inibe nem bloqueia o subordinado. Então, se de repente um subordinado deu uma ideia que para ele poderia ser legal, mas que para o líder não é tão viável, que ele não bloqueie esse subordinado para que ele desmotive e em uma próxima reunião ele não queira dar ideias pelo fato de ter sido não lançado a ideia que ele deu ao subordinado, ao líder naquele momento. Então, o líder ele tem sim o direito de rejeitar essa ideia, mas não bloquear o subordinado de lá na frente ficar com medo de falar pelo fato de que teve a inibição de ouvir um não diante daquela situação. Que critica em particular e elogia em público. Esses líderes são poucos, gente. Esses líderes... existem líderes que gostam de se aparecer. Então, eles gostam de chamar a atenção do seu subordinado perto das pessoas, principalmente organizações como lojas, supermercados, onde está passando o cliente e a gente ouve lá o líder chamando a atenção. Então, a gente sabe que um bom líder, ele vai chamar o subordinado em particular e vai fazer aí a sua crítica, vai falar o que ele não gostou, mas só entre ele e o subordinado. E quando o subordinado fizer alguma coisa que realmente valeu a pena, ele vai falar perto das pessoas, perto dos outros subordinados, perto de chefes, perto de clientes, para que ele também possa se sentir muito mais motivado. E ele é um comunicador, ele precisa falar. O líder ele precisa ter ótima comunicação dentro da sua equipe. Então, ele sabe ouvir com empatia. O que é saber ouvir com empatia? Ele se coloca no lugar do outro. E se fosse comigo que estivesse acontecendo? Será que eu gostaria que fosse assim? Então, ele pensa como se fosse o outro. Pensamos do lado autoritário, não existia empatia. Ele pensa do lado dele, mas não pensa do lado que poderia afetar o subordinado. Ele sabe dar e receber feedback. Então, se o subordinado fez alguma coisa legal, ele vai dar o seu feedback, elogiando, ou se fez alguma coisa que de repente não foi de agrado da organização, ele também vai dar o seu feedback falando sobre aquilo. Feedback, para quem não sabe, gente, é o retorno, tá? Então, ele acaba dando o retorno daquilo que aconteceu. Mas ele também sabe receber feedback, ele só não dá. Então, vamos lá, gente. Eu transmito uma informação para vocês e eu recebo feedback de vocês. O que é receber feedback? É entender que vocês estão entendendo aquilo que está sendo dito. Então, eu sei que um bom líder, ele dá feedback aos seus subordinados, mas ele também é humilde ao ponto de receber feedback dos seus subordinados. Que sabe usar a linguagem verbal e não verbal, adequada ao receptor e à situação. Então, ele não é um líder, ele não pode, na verdade, ser um líder onde ele usa linguagem verbais indevidas. Então, quando a gente fala linguagem verbais indevidas, são palavras de baixo calão, gestos, falar mal de um outro subordinado para um outro, ou colocar uma equipe contra a outra. Ele sabe se adequar de acordo com a situação. Então, ele sabe como conversar com o seu subordinado ou com determinada equipe na situação que está envolvendo ou a organização ou um grupo de pessoas. Semana que vem eu vou dar continuidade sobre o verdadeiro perfil do líder e acredito que vocês vão ter também um estudo de casos
para poder pensar, tá bom? Então fiquem atentos que se eu conseguir montar esse estudo de caso para vocês, eu já vou colocar no WhatsApp para que a gente possa trabalhar na próxima semana.